O futuro da WWE é das mulheres. Sim, é verdade. O roster feminino da WWE talvez seja a melhor coisa que está acontecendo na companhia hoje em dia. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que as mulheres estão roubando a cena na WWE e como o futuro delas é brilhante. Então, se você quiser saber a minha opinião sobre o estado do roster feminino da WWE e como ela tem sido um diferencial na briga por audiência, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que a minha opinião vai surpreender vocês. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe o seu hype e, acima de tudo, assista e maratone todos os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube nos divulgar. Beleza? Então, vem com a gente, porque temos mais um Sincerão do dia hoje. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. Durante todos esses tempos eu tive uma sensação de que a WWE teve alguns momentos em que ela realmente quis investir na luta livre feminina, mas em outros momentos eles meio que deixaram a luta livre feminina de lado. Quando eu comecei a assistir semanalmente a WWE lá no ano de 2001, a companhia estava começando a acreditar na luta livre feminina. Ela estava embarcando muito no fenômeno Trish Stratus e na sua rivalidade com a Lita. E essas duas ajudaram a moldar o início do que seria a luta livre feminina competitiva na WWE. Antes disso, a companhia tinha tido alguns momentos em que ela havia tentado investir, como na época dos anos dourados com a Wendy Richter e durante a nova geração com a Alundra Blaze. Mas eles, a partir de 98, quando eles voltaram com o Campeonato Mundial Feminino, eles apostaram numa hipersexualização das mulheres para poder atrair o público masculino jovem que eles estavam tentando pegar da ICW. A partir de 2001, com Trish Stratus, Lita, Molly Holly, Victoria e outras lutadoras, a WWE começou a apresentar algumas lutas com qualidade, mas ainda assim o roster era muito pequeno. Você tinha ali 7, 8 lutadoras que compunham a maioria das lutas. E muitas vezes as lutas tinham um tempo muito rápido, era 6 minutos, 7 minutos. E dificilmente o campeonato feminino da WWE era defendido nos pay-per-views, por exemplo. Ali na metade dos anos 2000, a WWE resolveu voltar a investir mais na beleza das lutadoras do que na qualidade das lutas. Foi quando surgiu a Era das Divas. A Era das Divas, basicamente, foi um período em que a WWE criou um programa chamado Diva Search, ou Procurando Divas, onde elas resolviam pegar modelos de biquíni ou mulheres que eram modelos fotográficas e tentavam selecionar essas meninas para se tornarem lutadoras da WWE. Então, o objetivo da companhia era formar lutadoras que tinham a beleza física como seu principal atributo. O atleticismo muitas vezes passava longe. Então, eram lutadoras que muitas vezes nunca haviam tido um desempenho ali atlético. A WWE ela quis moldar elas para ter mulheres bonitas dentro da companhia que pudessem eventualmente lutar. A ideia da Diva Search, a ideia da Era das Divas, praticamente deu uma enterrada na qualidade das lutadoras dessa época. Não era interesse da WWE fazer isso. Então foi uma era que as lutas femininas duravam 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Apenas algumas lutadoras dessa época tiveram um desempenho decente, razoável no ringue. Aí a gente pode falar de lutadoras como Kelly Kelly, Michelle McCool, Layla El, um pouquinho, muito pouquinho a Candice Michelle, muito mais ou menos, e as Irmãs Bella, que acabaram, por conta do cartaz da mídia que elas tiveram depois com a série Total Divas e a série Total Bellas, tendo um cartaz fora do mundo da luta livre. No ringue, muito medianas. Só que o objetivo da WWE nem era ter muito essa qualidade no ringue, né? As lutadoras mesmo que tinham mais qualidade eram meninas que haviam saído do mundo da luta livre. Então, mulheres como Beth Phoenix, como AJ Lee, como posteriormente a Paige. Então, foi nessa época
que a luta livre feminina mais sofreu. Ela mal defendia os títulos nos pay-per-views. Quando tinha defesa do título, era a penúltima luta do show, claramente como uma pausa para o banheiro antes do main event. Esse era o objetivo dessas lutas. E, cara, a coisa ela foi ficando cada vez pior, até que um belo dia, em fevereiro de 2015, houve uma disputa entre duas duplas femininas, a Paige e a Emma, contra a Nikki e a Brie Bella, e aí essa luta terminou em 30 segundos, com a Brie Bella aplicando um X-Factor na Emma, e a Paige nem chegou a entrar no ringue. Isso acabou causando uma revolta entre os fãs, porque eles acharam um absurdo uma luta terminar em 30 segundos, e isso só acontecia com as mulheres, não acontecia com os homens. Então, por conta disso, surgiu o movimento Give Divas a Chance, ou Dê às Divas uma Chance, que alavancou todo um processo de revolução da luta livre feminina. A partir de julho de 2015, com a subida das lutadoras Charlotte Flair, Sasha Banks e Becky Lynch da NXT, onde já se começava a investir na luta livre feminina, a companhia passou a investir mais nas lutadoras e as lutas passaram a ter mais tempo, mais desenvolvimento, e dali para frente a luta livre feminina deslanchou. Mas a verdade é que se a gente for voltar nesse momento, nessa época lá atrás, e a gente comparar com o fenômeno que está acontecendo hoje, a evolução da luta livre feminina, ela está crescendo a um passo quase que exponencial. A cada 5 anos parece que há um salto de qualidade absurdo na luta livre feminina na WWE. E existem alguns motivos para isso. Primeiro, a utilização da NL, que é um tipo de contrato que é feito pela WWE para fornecer dinheiro para a educação de atletas universitários norte-americanos. Então a WWE ela começou a perceber que ela poderia investir em atletas mesmo, atletas universitários, seja do atletismo, seja da ginástica, seja de outros esportes, e atrair essas pessoas que têm atleticismo para começar a treinar para se tornarem lutadores e lutadoras. Isso acabou favorecendo a um surgimento de diversas lutadoras na NXT, lá na Performance Center, que acabaram tendo um desenvolvimento muito rápido. O próprio Triple H falou no Unreal que a diferença de desenvolvimento, de tempo de desenvolvimento entre lutadores homens e lutadoras mulheres no Performance Center é absurdo, onde as mulheres em 6 meses elas já conseguem pegar o jeito da luta livre, enquanto muitos homens estão apenas começando a pegar o jeito com esse tempo. Então o desenvolvimento das lutadoras é muito mais rápido do que os lutadores. E a gente percebe isso no NXT, onde você tem hoje muito mais lutadoras prontas para poder subir para o main roster do que lutadores. Então, essa esteira de desenvolvimento na WWE da luta livre feminina está muito mais rápido, muito mais veloz do que a masculina, e isso está levando a companhia a cada vez ter mais pessoas com qualidade no main roster, elevando a luta livre feminina. Além disso, a gente pode ver que hoje nós temos uma gama de lutadoras, uma qualidade absurda. Nós temos, só de lutadoras de qualidade extrema no ringue, nós temos Bianca Belair, Rhea Ripley, Tiffany Stratton, Charlotte Flair, Stephanie Vaquer, Io Shirai, Kairi Sane, Lara Valkyria, isso só para citar do main roster, tá? Só para citar do main roster, lutadoras que conseguem entregar em cada show. Se elas quiserem dar o tempo para elas entregam uma luta de 4 estrelas. Nós também temos uma geração de lutadoras com carisma absurdo. Alexa Bliss, Roxanne Perez, Liv Morgan, Raquel Rodrigues, Asuka, Chelsea Green, Maxine Dupri, até a Maxine tem um pouquinho de carisma. E nós temos também um grupo de lutadoras que tem experiência e pode passar um pouco de aura para essas lutadoras. A Becky Lynch é o maior exemplo, que está ajudando muito a Lara Valkyria a crescer, mas também temos a Bayley, que está dando essas surtadas ultimamente, temos a Nikki Bella, que voltou a lutar depois de um bom tempo, e até mesmo a Natália, que de vez em quando é utilizada, mas que no cenário independente está com uma persona muito legal, muito mais violenta. Então, cara, você observa esse roster aqui, você vê essa qualidade
de atletas e você percebe, cara, o roster feminino da WWE tá muito profundo. Ela tem muita lutadora. Às vezes é até difícil botar essa galera toda no ringue o tempo todo. E isso é um sintoma desse desenvolvimento que a WWE tem tido. Na época, por exemplo, da Revolução Feminina, lá em 2015, a WWE tinha dificuldade de construir histórias. Para vocês terem uma ideia, o roster feminino da WWE antes da subida da Charlotte Flair, da Becky Lynch, da Sasha Banks, tinha 6 lutadoras. E dessas 6 lutadoras, apenas umas 3 ficavam lutando ali pelo campeonato, do campeonato das divas. Então, quando a gente observa tudo isso, a gente vê, caramba, é impressionante como que as coisas mudaram, como é que as coisas melhoraram. Hoje a WWE ela tem que ter 4 títulos para poder desenvolver todo o cenário da divisão feminina. E olha que eu falei aqui dessa galera e eu esqueci da Julia, que também tem uma qualidade absurda, é campeã hoje dos Estados Unidos. Então, é impressionante como que essa esteira de desenvolvimento de lutadoras que a WWE tem ajudou ela a trazer muitas lutadoras para o main roster e, além disso, a WWE começou a investir em lutadoras de fora. Então você tem lutadoras do Japão, né, Yoshikai, Kairi Sane, Asuka, Julia, são lutadoras que vêm do cenário japonês, que é um cenário absurdamente bom para formação de lutadoras. Você tem a Stephanie Vaquer, que é uma lutadora, né, que lutou no México, né, saiu lá do Chile. Então, assim, o cenário é muito bom para essa galera, para esse futuro aí próximo. Além de ter, aliás, uma consequência de ter essa qualidade de roster de lutadoras absurdo, a WWE acaba tendo condições de fazer boas histórias. E algumas das melhores storylines da WWE esse ano têm sido geradas no cenário feminino da WWE, né? Nós temos, por exemplo, toda essa história da Judgment Day, né? Começou com o relacionamento ali meio caloroso entre o Dominic Mysterio e a Rhea Ripley. Aí o Dominic trai a Rhea Ripley e fica com a Liv Morgan. Aí a Liv Morgan, ela se machuca, sai, e aí começam a trazer a Roxanne Perez, né? Na verdade, a Roxanne já estava até sendo trazida antes pro roster, já para causar um salseiro ali com a Liv Morgan. Aí a Liv Morgan se machuca, a Roxanne assume o lugar dela, e aí nessa situação a Raquel Rodrigues também fica ali entre a amizade dela com a Liv Morgan, que tá fora se recuperando, e a Roxanne que tá ali, tá ajudando ela a tentar ser campeã. Então, cara, uma história cativante, uma história legal que está sendo carregada há mais de um ano, muito movida por essa situação do roster feminino. Além disso, nós temos essa storyline bem atual com a Io Sky, né, e a amizade dela com a Rhea Ripley incomodando a Asuka, o que está levando a um heel turn da Asuka. É uma história que está toda semana sendo feita e a forma como ela está sendo construída tá sendo muito legal, porque tá desenvolvendo a persona de todas as três. A Rhea Ripley tá trazendo um lado mais carinhoso, né, pra persona dela. Ela sempre teve um jeito muito durão. E, aliás, recentemente a gente também tem visto as lutadoras deixarem de tentar ser muito duronas, como se fossem mulheres masculinizadas, precisarem mostrar o seu lado macho, o seu lado másculo, de quererem, de baterem em todo mundo, e a gente está começando a ver lutadoras que têm um pouco mais de sentimentos carinhosos. Então a gente tem visto, por exemplo, a Roxanne Perez e a Raquel Rodrigues meio que adotando a Roxanne Perez como uma irmãzinha mais nova, a Alexa Bliss e a Charlotte, esse face turn da Charlotte brilhante, com a Alexa Bliss do lado dela, e agora a storyline da Io Sky e da Rhea Ripley, que eram grandes rivais, mas que acabaram adquirindo uma amizade, um carinho, um respeito por conta dessa rivalidade que elas tiveram e aquela lutaça que elas tiveram. Então, cara, quando a gente vê isso, a gente percebe, poxa, a WWE está trazendo profundidade para essas personas, está trazendo uma coisa que os homens não conseguem ter. Então, essas camadas das personalidades, das histórias que a gente tem visto
no roster feminino tem feito delas muitas vezes grandes atrações da noite. Nós também temos visto essa rivalidade da Lyra Valkyria, primeiro com a Becky Lynch e agora com a Bayley, onde as lutas, a cada luta você via um desenvolvimento em relação à luta anterior. As próprias lutas faziam parte das histórias delas, onde uma tentava superar a outra, mas ela não conseguia. Então, numa luta ganhava com rolamento, na outra luta tentava o rolamento, não conseguia, aí ia para um outro diferente. Aí na outra luta finalmente rolava um pinfall, aí teve que ir para o SummerSlam para uma luta de briga de rua, porque não tinha como resolver apenas na base da luta. Então, assim, quando a gente vê essas situações e a persona da Becky Lynch que tá lutando contra o mundo, né? Cara, é uma coisa que acaba trazendo histórias cativantes sem ser mais do mesmo, sem ser aquela coisa do tipo, eu sou a melhor, você é uma porcaria, né? Que muitas vezes se torna até repetitivo quando a gente vê na luta livre masculina. Então, cara, quando a gente percebe tudo isso, a gente vê como que as histórias do roster feminino também são muito interessantes, são muito legais. As melhores personas, talvez, hoje na WWE, sejam mulheres, personas femininas. E o maior exemplo disso é a Naomi, né? Eu fiz de propósito, eu não citei a Naomi mais cedo, porque a Naomi é a MVP do cenário feminino da WWE desse ano, né? A lutadora mais valiosa entre as mulheres, pela forma como ela se transformou como vilã, né? Assim, uma transformação brutal, sensacional. Ela começou antes do Money in the Bank, aí ela conquista o Money in the Bank já com aquela persona psicótica dela. Depois ela usa o Money in the Bank, conquista o campeonato mundial e, cara, ela tava numa pegada brilhante, mas aí ela vai e conquista a maior coisa que ela gostaria, né, que é a maternidade. Então, a Naomi, a forma como ela transformou a sua persona, como ela mudou a sua forma de agir, como ela acrescentou isso nas histórias, né, esse ano foi brilhante. Mas também temos a Io Sky, né, com essa persona borbulhante dela, que já existia, mas que esse ano de 2025 ele chegou a um patamar absurdo, né? A popularidade da Io Sky disparou esse ano, principalmente depois que ela ganhou o campeonato mundial contra a Rhea Ripley no Monday Night Raw, depois do Elimination Chamber. Então, cara, essas questões, dessas personas que são cativantes, se a gente for observar, Naomi e Io Sky provavelmente são as melhores personas esse ano, batendo de frente com o Seth Rollins. Porque o John Cena Hill foi bom, mas eu não acho que foi nesse nível, sinceramente falando. O John Cena Hill foi mal trabalhado, né? Então ele teve pouco tempo para se desenvolver. Quando ele se desenvolveu, foi legal, foi interessante, foi. Mas a profundidade das personas da Naomi e a alegria da persona da Io Sky, na minha opinião, está entre as melhores personas do ano. E se a gente for observar também, e eu acho que é isso que é o principal, quando a gente pensa em luta livre, a gente pensa, bom, e a qualidade das lutas, né? A gente vem, e eu vi uma época em que as lutas femininas eram só pausa pro banheiro, eram lutas de 5, 6, 7 minutos, e era aquele momento que as pessoas poderiam se levantar nas arenas ou em casa, dar um pulinho no banheiro, voltar e não iriam perder. Elas eram posicionadas de propósito para isso, sempre antes do main event, porque era pausa para o banheiro antes do main event. E hoje em dia, se a gente for elencar as 5 melhores lutas do ano na WWE, dessas 5 lutas, 2 são lutas femininas. Na minha opinião, as 5 melhores lutas, sem ranquear, as 5 melhores lutas da WWE esse ano são as 2 TLCs de duplas do SmackDown, né, a que aconteceu no SmackDown depois da WrestleMania e a luta que aconteceu no SummerSlam, John Cena versus Cody Rhodes do SummerSlam e as 2 lutas femininas, Io Sky, Rhea Ripley, Bianca Belair na WrestleMania e Io Sky e Rhea Ripley na Evolution. Para mim, essas foram as 5 melhores lutas da WWE no ano. Dessas 5 lutas, 2 foram femininas. E as 2 lutas femininas, na minha opinião, foram 5 estrelas. O gagado Dave Meltzer deu 4 estrelas e 3/4 para a luta da Evolution. Ele tá maluco.
porque essa luta foi muito melhor do que a luta da WrestleMania que ele deu 5 estrelas. Então, quando a gente vê isso, a gente olha assim, meu Deus do céu, como que as mulheres entregam? Hoje em dia, se a gente for ver os shows da WWE, constantemente a melhor luta do show é uma luta feminina. É impressionante. É impressionante como, assim, muitas vezes a gente vai observar o show, a melhor luta do show é uma luta feminina. Já está passando da hora da WWE voltar a colocar as mulheres como main event de um pay-per-view. Elas conseguiram muito isso na época da revolução da luta livre feminina. A gente teve um main event da WrestleMania, na WrestleMania 35, um true main event, que foi um main event entre Ronda Rousey, Charlotte Flair e Becky Lynch. Eu já acho que já está passando do tempo de nós voltarmos a ter um main event feminino na WWE. E digo mais, quando eu vejo todas as lutadoras, todas as lutas, todas as feuds na WWE hoje, eu acredito que uma das noites da WrestleMania deveria ter um main event com luta feminina. Eu acho que Io Sky e Rhea Ripley, valendo o campeonato mundial feminino, tem star power para ser um main event da WrestleMania. Main event da noite 2, acho difícil, porque nós temos a luta do Cody Rhodes e seremos certamente CM Punk e Seth Rollins. Mas eu acho que o main event da noite 1, com certeza, nós poderíamos ter Io Sky e Rhea Ripley e fazer aquela luta para arrebentar, aquela luta para passar de 5 estrelas, uma luta de 40 minutos, que elas se peguem na arena inteira. Eu acho que seria sensacional, épico e assim, para realmente coroar essa divisão que é sensacional. Quando a gente observa tudo isso e como que a situação está hoje e a quantidade de lutadores que a gente tem na NXT, nós temos ainda para subir Jordynne Grace, nós temos Blake Monroe, nós temos Sol Ruka, nós temos Zarya, nós temos Jacy Jayne, nós temos tanta qualidade subindo da NXT que a gente só pode esperar coisa muito boa da divisão feminina para frente. É por isso que eu acho que a WWE, até para ela poder se diferenciar mais da AEW, que tem uma divisão feminina legal, interessante, mas que não chega aos pés da divisão da WWE, eu acho que a WWE tem que cada vez mais investir na luta livre feminina. Se eles fizerem isso, isso vai ser um diferencial da companhia e isso vai fazer com que ela consiga se manter no topo. E isso também ajuda a fazer os rapazes começarem a se esforçar um pouco mais, porque às vezes a gente tem a impressão que os homens meio que se preservam, meio que entregam lutas meia boca durante a semana e tudo mais. Enquanto isso, meu amigo, as mulheres estão lá, ó, se arrebentando no ringue toda semana para entregar uma coisa legal pra gente. Então que isso sirva para jogar um fogo ali no pessoal, na rapaziada, para que eles comecem a entregar também e o produto da WWE comece a crescer ainda mais, né? A gente tem vivido tempos muito bons na WWE, mas às vezes a gente sente que alguns shows semanais eles estão dando uma amolecida e tudo mais. Tá na hora da rapaziada chegar junto também e começar a entregar lutas com a qualidade extrema que as meninas estão entregando, porque senão eles vão ser deixados para trás. Beleza? Então, essa é a minha opinião sobre a divisão feminina da WWE, a divisão que na minha opinião é a melhor do mundo ocidental hoje, porque não tem como comparar com o Japão, né? Não tem como comparar com a luta livre japonesa, e a gente nem consegue assistir para poder ver como que lá a qualidade da luta livre feminina também é absurda. Mas, na minha opinião, a WWE está muito bem encaminhada com relação à luta livre feminina. Essa é a minha opinião, eu quero saber a opinião de vocês. Quem vocês acham que é o futuro da luta livre feminina na WWE? Quem vocês gostariam de ver no topo? Quais são os seus fantasy bookings? Quais são as suas campeãs favoritas? Coloquem aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. E não deixem de ver os nossos outros vídeos aqui, porque tem muita coisa legal no nosso canal. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês, para que vocês possam nos ajudar. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço, até a próxima.